Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Ruby. Gente, a emoção vai tomar conta. Dessa vez, 3 covas serão abertas e será inevitável. A Ruby terá sua porcentagem de contribuição em tudo isso. Ela vai tentar comprar um apartamento com Lúcio, mas também ela vai visitar o Alessandro e lá na cadeia ela vai descobrir um grande segredo contra a vida do Lúcio. Depois que ela descobrir isso, ela vai jogar o próprio filho do Bermudez contra o Lúcio e vai fazer com que todos os dois briguem e um vai ter que lutar pela vida. Só que o doutor vai acabar então com a vida de uma outra pessoa. E nisso, a Ruby vai derrubar 3 pessoas de uma só vez. Até para Helena vai sobrar. Ficou curioso? Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e vem saber disso e muito mais a partir de agora. A Ruby acaba de sair do apartamento onde ela foi olhar com o Lúcio. Daí, ele começa a orientá-la que se caso ela não gostar do que viu, do contrato, de alguma coisa, ela pode mudar alguma cláusula, ela pode mudar alguma coisa, é só apenas eles conversarem. A Ruby diz que vai cuidar disso mais tarde. A Ruby, nesse ponto de vista que ela foi tão inocente que ela deixou toda a sua fortuna nas mãos do Lúcio. Ele começa a falar com ela, dizendo que está muito contente em saber que ela está cumprindo com o seu lado do acordo. Ele diz que gosta de ver que ela está então se comportando muito bem e que diz que pode dar as coisas a ela que ela nunca nem imaginou. Aí então a Ruby diz que o melhor presente que você pode me dar é isso, aumentar a minha fortuna. O Lúcio diz então que isso é um fato. Eu até pensei que você deveria vender a casa de Heitor. Acho que isso não vai te trazer umas boas lembranças. E também seria então uma boa quantidade de capital para investir. E que isso é uma coisa boa. Então a Ruby diz para ele fazer isso e que possa aumentar então a fortuna dela. Nesse momento, o Lúcio olha para um prédio e pergunta para a Ruby se ela achou espetacular, se gostou. Ela diz que sim, é muito bonito. Aí nesse momento, o Lúcio diz que esse é apenas um começo e lá em Paris eles poderão então encontrar uma mansão do agrado dela. A Ruby se dá então por satisfeita, pois ela tem já algo em sua mente. Ela quer derrubar o Lúcio, mas para isso ela terá que juntar algumas coisas, algumas provas para que ela coloque ele de vez debaixo da terra. Nesse momento, o Lúcio diz: faz parte do nosso acordo e, francamente, eu estou gostando muito da maneira como você está fazendo sua parte. A Ruby então alerta ao Lúcio que está faltando algo, cumprir a outra parte do acordo. Como você vai libertar então o Alessandro da cadeia? Nesse momento, o Lúcio fala demais e diz que vai culpar um velho amigo dele. Ruby quer saber quem é. Aí então o Lúcio cai na gargalhada e diz: bom, não vamos falar sobre isso agora, chega. A Ruby quer falar sobre isso, mas o Lúcio quer falar sobre Paris e diz que vai deixar então que as coisas se resolvam da forma que ele planejou. Mas ele alerta a Ruby que Alessandro sairá da prisão assim que você estiver comigo lá em Paris. Aí então ele poderá ficar livre para morar, namorar, casar com quem ele quiser enquanto você está comigo. Isso então pega um pouco a Ruby de surpresa, pois ela já coloca uma cara amargurada, pois ela quer tudo. A herança que Heitor deixou e também desfrutar disso ao lado do grande amor da vida dela, que é o Alessandro que está atrás das grades, justamente por causa dessa manipulação toda. O Bermudez vai até a prisão para poder debochar da cara do Alessandro. Ele diz que sinceramente não resisti e vim aqui porque eu queria muito te ver. E pergunta como é que ele se sente em relação a estar preso. Como se sente sabendo disso a partir de agora? E então ele questiona o Alessandro como que ele se sente agora que não exercerá seu poder, carreira ou coisa assim. Aí o Alessandro começa a gritar para ele que ele é inocente. Aí o médico começa a falar: inocente, sem dúvida, tudo tem um preço e você não vai perder a corrida, como também praticamente ao privilégio de ser então um Alessandro Cardenas. Você vai ficar aqui sem vida. Aí então o Alessandro fala: você não pode falar isso comigo porque poderíamos eu e você ser companheiros de cela e eu não comprei aquilo que você tentou me envenenar. E claro, tudo que você faz, você está então se comprometendo cada vez mais e eu vou provar que você no passado tentou fazer algo contra mim, fala o Alessandro para o outro médico.
Aí o outro médico está lá todo debochado e o chama então o Alessandro de louco e diz que não, eu não vou jamais cair aqui dentro como você, porque eu, diferente de você, sei usar todas as minhas artimanhas. E é nesse momento que o médico então acusa o Alessandro de ir contra a vida do Heitor. Só que, gente, quem fez isso não foi o Alessandro. O Heitor foi mais uma vítima das mãos então desse outro médico mau. Alessandro então começa a gritar para que um dos policiais tire então aquele outro médico lá da cela e fica gritando, até que alguém tira ele de lá. E então há mais xingamentos, mais coisas. E então o Alessandro fala: policial, por favor, prenda esse homem, tire ele daqui, o tempo dele acabou, mas não deixe ele aqui. Aí então o outro médico mal diz: até logo, Alessandro, e sai então dando altas gargalhadas e batendo palma, comemorando então ver o Alessandro atrás das grades. Alessandro fica indignado por estar passando por tudo aquilo, sendo que ele não tem culpa de nada do que está ali acontecendo. Em um momento, a Ruby chega e pergunta para o Alessandro: quem é esse homem que veio te visitar? Aí o Alessandro diz: é o Bermudes. Ele estava aqui, foi ele, o repuntante, que veio tentar fazer algo contra você? E então, nesse momento que ela pergunta, é nesse momento que se encaixa, então, quando ela lembra que mais cedo o Lúcio contou para ela que ia culpar um antigo inimigo do Alessandro. Aí então o Alessandro confirma para a Ruby: sim, esse é o infeliz que há anos atrás queria que eu comprasse equipamentos médicos em maus estados de conservação e ainda quis me culpar por tudo isso, mesmo eu ainda não comprando. E somos então eternos inimigos, fala o Alessandro. Aí isso só faz confirmar ainda mais para a Ruby que o que Lúcio tinha falado mais cedo sobre colocar a culpa em alguém se referia então àquele senhor médico que acabou de sair ali da cela. E então ela fica ligadinha porque agora ela pode colocar as suas antenas em ação e assim planejar para derrubar logo todo mundo de uma só vez. Bom, como ela juntou todas as provas, a Ruby então não para quieta. Ela vai até a sala onde está o Marcos para poder então contar que ela descobriu um grande segredo. E esse segredo pode movimentar todo mundo. Aí então, quando ela entra na sala do Marcos, o Marcos já diz logo: me disseram que você estava me procurando? Aí a Ruby diz: pesquisei algo que pode ajudar o Alessandro. Marcos diz: a menos que você confesse que foi você que entrou e colocou um medicamento necessário para a medicação do Heitor, então nada podemos fazer para poder então tirar a culpa do Alessandro e ele sair da cadeia. Aí a Ruby diz: não fui eu, Marco. Eu não tentei contra a vida do Heitor em nenhum momento. Pesquisei tudo sobre o Bermudes. Aí então Marcos debocha e fala: Bermudes, por favor, Ruby, ele nem sequer pode entrar no hospital. Aí é nesse momento que Ruby faz a grande revelação. Ele não, mas o filho dele sim. Aí Marcos já, fica então bem entusiasmado e fala: ele tem um filho? Ruby diz: sim, ele trabalha aqui. Esse então é o homem. O nome dele é Ernesto e tem o mesmo sobrenome do pai. Ele é seu fotógrafo. E é nesse momento que o Marcos então cai a ficha porque ele sabe de quem exatamente está falando. Só que vamos diretamente para onde está o Ernesto. Ernesto tem uma câmera escondida, onde ele flagra então um homem falando mal sobre os negócios do pai, incriminando ele, falando com Maribel. E então é nesse momento que ele vê então que o pai apenas o usou contra a vida do Heitor e contra outras coisas também. E ele fica indignado, com os olhos cheios de lágrimas e arrependido por cada coisa que fez. Marcos chega então para conversar com ele e diz que precisa falar com ele urgentemente. Aí Ernesto disse: eu também. Bom, sabe, Marco, eu achava que Alessandro era uma má pessoa, mas eu me enganei. Hoje eu descobri que ele não é uma má pessoa. Marco, eu sou o filho. Quando ele vai falar, o Marcos diz: sim, eu já sei de quem você é filho. E eu não acredito que você estava dentro do centro de operação do Heitor. O teu pai tinha motivos para matá-lo e sim culpar então o Alessandro. Aí então Ernesto diz: não, meu pai, eu sei que ele
poderia ter tentado contra a vida dele, ter feito várias coisas. Mas, Marcos, o meu pai me enganou. Também me enganou. Mas não fui eu que fiz algo contra, então, a vida do Heitor. Aí o Marcos, então, disse que não acredita no Ernesto. Mas ele disse que não. Infelizmente, ele pode não acreditar, mas ele jura. Jura que não tem nada a ver com isso. E então ele diz: acho que eu sei quem está envolvido nisso tudo. Bom, pouco antes da operação, via garçom, a mão direita do uso do Monte Maior. Aí foi isso que aconteceu. E naquele momento uma música de suspense começa a tocar, justamente quando o Ernesto revela toda a verdade ao Marcos sobre o que aconteceu. Ficou curioso? Vou te dar a continuidade. Então fica ligadinhos aqui no nosso canal que eu vou te contar quem são as 3 pessoas que vai descer à sepultura. E essa é a continuação, a grande revelação, porque Rubi conseguiu então mostrar e provar para o Marcos que quem tirou a vida do Heitor não foi então o Alessandro, e eles agora podem tirar então o Alessandro da cadeia junto com a ajuda da Rubi. Só que a Rubi, gente, montou um quebra-cabeça inteiro e ela vai desmontar para montar novamente. E então, gente, eu vou te contar como que ela vai tirar a vida junto desse médico, né, que eu acabei de falar, o Ernesto e o Lúcio, tudo no momento só. E claro que a Helena vai estar envolvida nisso. E então clica aqui nos comentários e já coloca lá continuação sobre a revelação da Rubi, que eu vou trazer o vídeo para vocês saberem como vai ser esse luto, como vai ser esse tirinete, quem vai tirar a vida de quem primeiro. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e muito obrigada por sua audiência. Cola com a gente que aqui é babado, confusão, gritaria e novidades todos os dias.